Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um dia desta jornada abençoada de lermos a Bíblia em um ano. É uma alegria imensa ter você conosco novamente. Continuamos nossa caminhada pelo livro de Números e hoje vamos explorar os capítulos 4, 5 e 6, manos 3 capítulos absolutamente fascinantes que nos revelarão verdades profundas sobre serviço, santidade e consagração a Deus. No capítulo 4, veremos os detalhes minuciosos de como os levitas deveriam transportar os objetos sagrados do tabernáculo. Descobriremos que há uma ordem divina para tudo, que o serviço a Deus exige cuidado extremo, e que tocar as coisas santas sem a devida preparação poderia custar a vida. Parece severo, mas nos ensina sobre a santidade de Deus e a seriedade com que devemos tratar as coisas sagradas. No capítulo 5, encontraremos leis sobre pureza no acampamento, como lidar com pessoas impuras, a necessidade de confissão e restituição quando pecamos contra outros, e uma lei controversa sobre ciúmes conjugais. Veremos que Deus se importa profundamente com a santidade de seu povo e com a justiça em relacionamentos. E no capítulo 6, chegaremos a um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, o voto do Nazireu, quando alguém se consagrava totalmente a Deus por um período especial, abstendo-se de vinho, não cortando o cabelo, evitando contato com mortos. E este capítulo termina com a bênção sacerdotal mais conhecida de todo o Antigo Testamento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. São capítulos práticos, detalhados e cheios de significado espiritual. Você verá que mesmo nas instruções mais técnicas, Deus está nos ensinando sobre seu caráter e como devemos viver diante dele. Prepare seu coração, porque hoje aprenderemos sobre santidade prática, serviço cuidadoso e consagração radical a Deus. Antes de começarmos, vamos nos colocar em oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento. Pai Santo e Glorioso, Deus de toda graça e verdade, nós nos aproximamos de Ti neste momento com reverência e expectativa em nossos corações. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade de mergulhar em Tua palavra preciosa. Obrigado por nos sustentar nesta jornada de ler a Bíblia inteira em um ano. Tu tens sido fiel. Agora, Pai, ao lermos estes capítulos sobre serviço levítico, pureza no acampamento e consagração nazireia, pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós com poder. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais para que vejamos além das regras e rituais. Ajuda-nos a enxergar Teu coração nestas instruções. Mostra-nos por que a santidade importa tanto para Ti. Revela-nos como devemos servir-Te com reverência e temor. Senhor, sabemos que vivemos sob a graça do Novo Testamento, mas não permitas que desprezemos as lições de santidade do Antigo Testamento. Ensina-nos através destas páginas que Tu és santo, que Teu serviço é sagrado, e que devemos nos aproximar de Ti com coração puro e mãos limpas. Quando lermos sobre o Nazireu, ajuda-nos a entender o que significa consagração total a Ti. Quando ouvirmos a bênção sacerdotal, que ela penetre profundamente em nossas almas, lembrando-nos de que Tu desejas nos abençoar e fazer Teu rosto resplandecer sobre nós. Afasta de nós toda distração, todo cansaço espiritual, toda dureza de coração. Dá-nos fome genuína por Tua palavra. Dá-nos ouvidos que ouvem, olhos que veem, e corações que recebem Tua verdade com alegria. Que este tempo não seja apenas informação, mas transformação. Molda-nos conforme a imagem de Cristo. Santifica-nos pela Tua verdade, Tua palavra é a verdade. E fortalece-nos para continuar fielmente nesta jornada, dia após dia, até chegarmos ao fim. Consagramos este momento a Ti. Fala, Senhor, porque Teus servos estão ouvindo com corações abertos. Pedimos tudo isto no nome precioso, poderoso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Dia 41. Números 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrar neste serviço, para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, no lugar santíssimo. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da cobertura, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul,
e sobre ela porão os pratos, e as colheres, e as taças e os jarros para libações. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe meterão os seus varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E metê-lo-ão com todos os seus utensílios numa coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe meterão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe meterão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os utensílios do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se chegarem as coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até aos 50 os contarás, todo aquele que entrar para servir no ministério, para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ela, e o reposteiro da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o reposteiro da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que for feito para eles, nisso servirão. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda estará debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais os contarás, da idade de 30 anos para cima até aos 50 os contarás, todo aquele que entrar neste serviço, para fazer a obra da tenda da congregação. Este, pois, será o cargo da sua carga, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus utensílios, e com todo o seu ministério, e contareis por nome os utensílios que tem a cargo de levar. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Contaram, pois, Moisés e Arão e os príncipes da congregação os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para a obra na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para a obra na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os que foram contados das gerações dos filhos de Gerson,
de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para a obra da tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações, foram 3.200. Estes são os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou para fazer o ministério da administração e o ministério do cargo na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério, e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Este capítulo detalha as responsabilidades específicas das 3 famílias levíticas, Coate, Gerson e Merari, no transporte do tabernáculo, estabelecendo procedimentos rigorosos para proteger tanto a santidade dos objetos sagrados quanto a vida dos próprios levitas. A idade para o serviço levítico. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrar neste serviço. Diferente do capítulo 3, onde levitas foram contados de 1 mês para cima, todos os consagrados a Deus, aqui são contados apenas aqueles em idade ativa de serviço, 30 a 50 anos. Significado desta faixa etária: 1. Maturidade, 30 anos, idade de maturidade física, emocional e espiritual. Interessantemente, Jesus iniciou seu ministério público aos 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Davi tornou-se rei aos 30 anos. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. José começou a servir Faraó aos 30 anos. Gênesis capítulo 41, versículo 46. 2. Vigor físico até 50. O trabalho de transportar o tabernáculo era extremamente pesado. Aos 50 anos, levitas poderiam continuar servindo em funções auxiliares. Números capítulo 8, versículo 25, mas não no trabalho pesado de transporte. 3. Tempo limitado de serviço, apenas 20 anos de serviço ativo, enfatizavam que era privilégio temporário, não direito permanente. Os coatitas transportando o Santíssimo, versículos 4 a 20. Responsabilidade mais sagrada e perigosa. Os coatitas transportavam os objetos mais santos, a arca, a mesa, o candelabro, os altares. Esta era a honra suprema, mas também o maior perigo. O procedimento crítico. Os sacerdotes preparavam tudo primeiro. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da cobertura, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Ordem rigorosa. Sacerdotes entravam primeiro, somente Arão, e seus filhos podiam entrar no lugar santo e santíssimo. 2. Sacerdotes cobriam cada objeto, com tecidos específicos e peles de texugo, animal marinho, provavelmente golfinho ou foca, cuja pele era impermeável. 3. Sacerdotes inseriam os varais. Preparavam tudo para transporte. 4. Somente os coatitas entravam meras, para carregar os objetos já completamente cobertos. Cobertura específica para cada objeto sagrado. A arca, versículos 5 e 6. Primeiro, véu que separava o Santíssimo, escondendo a arca. Segundo, cobertura de peles de texugo. Terceiro, pano todo azul por cima. Então, inserir os varais. A mesa dos pés da propósito, versículos 7 e 8. Pano azul, colocar todos os utensílios sobre ela. Pano carmesim por cima. Cobertura de peles de texugo. Inserir varais. O candelabro, versículos 9 e 10. Pano azul cobrindo tudo, candelabro, lâmpadas, utensílios. Cobertura de peles de texugo. Colocar sobre varais. O altar de ouro, incenso, versículos 11 e 12. Pano azul. Cobertura de peles de texugo. Todos os utensílios do ministério incluídos. O altar de bronze, holocaustos, versículos 13 e 14. Remover as cinzas primeiro. Pano de púrpura. Todos os utensílios. Braseiros. Garfos. Pás. Bacias. Cobertura de peles de texugo. Inserir varais. Advertência mortal.
mas no santuário não tocarão, para que não morram. Os coatitas nunca podiam tocar ou ver os objetos sagrados descobertos. Fazê-lo resultaria em morte instantânea. Esta não era crueldade divina, mas proteção da santidade absoluta de Deus. Exemplo bíblico: Uzá morreu por tocar a arca, mesmo com boa intenção. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. Proteção divina através da obediência. Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério. Deus não queria destruir os coatitas. As instruções detalhadas eram para protegê-los, não oprimi-los. Se seguissem o procedimento, estariam seguros. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Nem mesmo podiam observar o processo de cobertura. A curiosidade sobre coisas santas poderia ser fatal. Supervisão de Eleazar. O cargo de Eleazar será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo. Eleazar, filho de Arão e futuro sumo sacerdote, tinha supervisão geral sobre os coatitas e responsabilidade pessoal pelos materiais consumíveis, azeite, incenso, ofertas. Os gersonitas transportando as coberturas, versículos 21 a 28. Responsabilidades. Tudo relacionado a tecidos e cortinas. Cortinas do tabernáculo. Coberturas da tenda. Reposteiros, cortinas de portas. Cortinas do pátio. Todas as cordas. Supervisão. Itamar, outro filho de Arão. Trabalho físico. Embora menos perigoso espiritualmente que os coatitas, era extremamente pesado grandes peças de tecido, pesadas quando molhadas. Os meraritas transportando a estrutura, versículos 29 a 33. Responsabilidades. Toda a estrutura física. Tábuas, paredes de madeira. Parais. Colunas. Bases, provavelmente de prata e bronze muito pesadas. Estacas. Cordas. Detalhe importante: e contareis por nome os utensílios que têm a cargo de levar. Cada merarita recebia lista específica de itens sob sua responsabilidade pessoal. Prestação de contas individual. Supervisão. Também Itamar. Trabalho físico. Provavelmente o mais pesado metal e madeira são mais pesados que tecido. Resultados do censo de serviço. Versículos 34 a 49. Levitas em idade de serviço ativo, 30 a 50 anos. Coatitas, 2.750. Gersonitas, 2.630. Meraritas, 3.200. Total, 8.580 levitas em serviço ativo. Compare com 22.000 levitas totais. Capítulo 3, aproximadamente 39% estavam em idade de serviço ativo. Lições espirituais e práticas. Santidade de Deus é real e deve ser respeitada. Os objetos sagrados não podiam ser tocados ou vistos casualmente. Deus é infinitamente santo, e a aproximação inadequada é perigosa. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. 2. Ordem divina protege, não oprime. As instruções detalhadas parecem excessivas, mas eram para a proteção dos levitas. Obedecer aos mandamentos de Deus nos protege, não nos limita. 3. Diferentes trabalhos, mesma importância. Coatitas transportavam objetos sagrados, gersonitas, tecidos, meraritas, estrutura. Todos eram essenciais. Sem qualquer um, o tabernáculo não poderia funcionar. Aplicação. No corpo de Cristo, diferentes membros têm diferentes funções, mas todos são vitais. 1 Coríntios capítulo 12. 4. Maturidade é necessária para serviço sagrado. O serviço começava aos 30 anos, mas na cidade de maturidade. Liderança espiritual requer maturidade, não apenas entusiasmo. 5. Mediação é necessária. Coatitas não podiam tocar os objetos santos. Sacerdotes mediavam. Hoje, Cristo é nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Dando-nos acesso direto a Deus que os levitas não tinham. 6. Prestação de contas individual. Cada merarita tinha lista específica de itens sob sua responsabilidade. Deus nos responsabiliza individualmente pelos dons, recursos e responsabilidades que nos confia. 7. Há limite para o serviço ativo. Serviço ativo terminava aos 50 anos.
Reconhecer nossas limitações e passar o bastão para a próxima geração é sabedoria, não fracasso. 8. Curiosidade sobre coisas santas pode ser perigosa. Quartitas não podiam entrar a ver quando cobrirem o santuário. Há mistérios de Deus que não devemos sondar presunçosamente. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Cumprimento em Cristo. Cristo é o verdadeiro tabernáculo, lá em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou tabernaculou entre nós. 2. Cristo transportou sua própria cruz. Os levitas carregavam o tabernáculo. Jesus carregou o instrumento de nossa redenção. 3. Cristo é acessível. Diferente dos objetos do Antigo Testamento que não podiam ser tocados, Jesus convidava pessoas a tocá-lo. Marcos capítulo 5, versículos 27 a 34. 4. O véu foi rasgado. Na morte de Cristo, o véu que os sacerdotes usavam para cobrir a arca foi rasgado. Mateus capítulo 27, versículo 51, simbolizando o acesso direto a Deus. 5. Todos os crentes são sacerdotes. Não precisamos mais de levitas e sacerdotes como mediadores. Somos sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, com acesso direto ao Pai através de Cristo. Números 4 nos ensina que servir ao Deus Santo requer cuidado extremo, obediência precisa e profundo respeito, mas também nos mostra que Deus providencia instruções claras para nos proteger enquanto o servimos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar, e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta de alimentos por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido, e te contaminaste, e algum homem, fora de teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará, e dará a beber à mulher a água amarga, que traz consigo a maldição, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de alimentos por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de alimentos perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de alimentos, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E, se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre, e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Deus começa limpando o ambiente do acampamento. O capítulo abre com uma orientação direta: o acampamento precisa estar em ordem. Não é mania de organização, é porque Deus está no meio do povo.
Por isso, certas impurezas cerimoniais exigiam afastamento temporário para fora do arraial. A ideia central é: santidade não é teoria. Ela afeta convivência, rotina, espaço e disciplina. Muitos judeus não aceitam um povo bagunçado por dentro, enquanto quer viver no meio deles por fora. Não é desprezo pela pessoa impura, é um ensino prático. O santo tem limites, e o povo precisa aprender a reverenciar a presença de Deus. 2. Pecado contra pessoas também é pecado contra Deus. Depois o capítulo muda de assunto, mas mantém o mesmo tema: pureza e justiça. Aqui entra algo forte. Quando alguém peca e prejudica outra pessoa, Deus trata isso como ofensa espiritual, não só social. E a reparação não é só pedir desculpa. Deus manda confessar o erro, assumir publicamente a culpa, restituir o prejuízo, e ainda acrescentar uma compensação para mostrar que arrependimento tem custo real. O princípio é muito claro. Santidade não é só culto, é caráter, honestidade e reparação. E Deus fecha a porta para aquele arrependimento fajuto que só chora, mas não conserta nada. 3. A parte mais difícil, o teste do ciúme. Depois vem a seção mais estranha para muita gente: a lei sobre ciúmes e suspeita de infidelidade. Aqui é importante entender o objetivo do texto. Naquele contexto, uma mulher poderia ser acusada e carregar vergonha sem prova, só por suspeita. Mas ao mesmo tempo, um marido poderia viver consumido por ciúme e a casa virar um inferno. Então Deus estabelece um ritual no qual o caso é levado ao sacerdote. E no final, o julgamento é colocado nas mãos do próprio Deus. Ou seja, Deus cria um mecanismo para impedir linchamento, injustiça, vingança privada, punição sem evidência, o suspeita eterna corroendo a família. O centro dessa parte não é humilhar, mas resolver o que está escondido e proteger a comunidade de acusações sem fim. 4. O ponto espiritual por trás do ritual. O ritual todo comunica uma mensagem espiritual forte. Deus vê o que ninguém vê. Deus traz à luz o que está oculto. E Deus não quer que a verdade fique enterrada, porque pecado escondido contamina. Também ensina algo sobre relacionamentos. Ciúme é destrutivo quando vira paranoia, mas infidelidade é destrutiva quando vira segredo protegido. Deus está mostrando que o povo não pode viver de aparência. A aliança exige transparência. 5. A conclusão do capítulo. Número 5 termina deixando claro que Deus está construindo um povo com ordem externa, acampamento, justiça prática, restituição, e verdade no íntimo, relacionamentos e fidelidade. É como se Deus dissesse: eu habito no meio de vocês, então vocês precisam aprender a viver como quem é observado pelo céu. Mensagem central do capítulo 5. Santidade não é só religião, ela é limpeza do ambiente, reparação do dano e verdade no secreto. Deus não está montando apenas um povo que anda junto, mas um povo que vive em aliança, sem sujeira moral, sem injustiça e sem engano escondido. Número 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, homem ou mulher, se separar fazendo voto de Nazireu, para se consagrar ao Senhor, separar-se-á de vinho e de bebida forte. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, não passará navalha sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as madeixas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque a consagração do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele de repente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça. No 7º dia a rapará. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, porquanto pecou por causa do morto.
Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e trará um cordeiro de 1 ano para expiação da culpa. E os dias antecedentes ficarão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação, e apresentará a sua oferta ao Senhor: um cordeiro sem defeito de 1 ano para o holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito para sacrifício pacífico, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e a sua oferta de manjares, com as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e oferecerá a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também oferecerá o carneiro por sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos. O sacerdote oferecerá também a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu rapará, à porta da tenda da congregação, a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro, e um bolo ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a espádua da oferta alçada. E depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto, e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão. Conforme o voto que fizer, assim fará segundo a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O capítulo 6 de Números apresenta o voto de Nazireu, um chamado voluntário à consagração total ao Senhor. Diferente de outras leis que eram obrigatórias, aqui Deus abre espaço para que homens e mulheres escolham, por decisão pessoal, viver um período de dedicação especial. Isso revela que Deus não deseja apenas obediência por dever, mas também entrega por amor. A consagração do Nazireu envolvia 3 renúncias principais: não beber vinho nem qualquer produto da videira, não cortar o cabelo e não se aproximar de mortos. Essas restrições simbolizavam separação, domínio próprio e prioridade espiritual. O vinho representava prazer e celebração. O cabelo não cortado era um sinal visível de submissão. E o afastamento da morte apontava para a santidade daquele que se consagrava ao Deus da vida. O texto deixa claro que a consagração não era apenas externa. Qualquer quebra, mesmo acidental, tornava o nazireado inválido, exigindo purificação e recomeço. Isso mostra que Deus leva a santidade a sério e que a vida dedicada a Ele não pode ser vivida de forma descuidada. A consagração exige vigilância constante. Quando o período do voto se encerrava, o nazireu apresentava ofertas específicas, reconhecendo que tudo o que viveu naquele tempo vinha do Senhor. Até mesmo o cabelo, símbolo da consagração, era entregue no altar. Isso ensina que a verdadeira dedicação não termina com o cumprimento de um tempo, mas se transforma em gratidão e entrega contínua. A segunda parte do capítulo apresenta a bênção sacerdotal, uma das declarações mais profundas das Escrituras. Deus ordena que os sacerdotes abençoem o povo, colocando o nome do Senhor sobre eles. A bênção revela um Deus que protege, concede graça, manifesta misericórdia e estabelece paz. Não é apenas um desejo humano, mas uma promessa divina. O próprio Senhor se compromete a abençoar o seu povo. Número 6 mostra que Deus valoriza tanto a consagração individual quanto a bênção coletiva. Ele chama pessoas para uma entrega profunda, mas também cobre todo o povo com sua presença. O capítulo ensina que viver separado para Deus não é perda, mas privilégio, e que a bênção do Senhor é o resultado de uma vida alinhada à sua vontade. Obrigado por caminhar conosco em mais um dia dessa jornada pela Palavra de Deus. Que tudo o que foi lido e ouvido hoje encontre espaço no seu coração e produza frutos no seu tempo. Se essa leitura falou com você, permaneça conosco. Amanhã continuamos avançando juntos, capítulo por capítulo, permitindo que a Bíblia transforme nossa fé, nossas escolhas e nossa caminhada com Deus. Continue firme. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E não se esqueça, amanhã tem mais Bíblia em um ano. Que o Senhor te abençoe e te guarde.